Olá a todos, estamos aqui reunidos para apresentar a primeira parte do seminário de Direito Penal. O assunto que será abordado é a história do direito penal brasileiro, baseado no capítulo número 4 do livro Direito Penal, volume 1, parte geral, de Kleber Masson. Nós somos o grupo 2. Fazem parte desse grupo os estudantes do segundo semestre do curso de Direito, turma B, período noturno. Nil Charlie, Amanda Maria, Davi Isaac, Eduardo Paim, Gabriel Feitosa, Herta de Souza Sá, Kemily Gabriela, Lavínia Valéria, Matheus Felipe, Vitor Hugo e eu, Murilo Aguiar. Hoje vamos explorar a evolução do direito penal no Brasil, desde o período colonial até o período republicano, destacando como as leis e as punições se transformaram ao longo dos séculos. Com a chegada dos portugueses em 1500, o Brasil passou a se seguir as ordenações lusitanas, começando pelas ordenações afonsinas, promulgadas em 1446 por Dom Afonso V. Essas leis eram conhecidas pela crueldade das penas e arbitrariedade do juiz, sem respeito pelos princípios básicos da legalidade como da ampla defesa. Depois vieram as ordenações manuelinas, em 1514, que continuaram com as penas severas, e nessa época as capitanias hereditárias eram quem aplicava essas leis, então fortalecendo então a vingança pública. Finalmente, as ordenações filipinas, que vieram em 1603, que continuaram a tradição de punição severa e arbitrária, sem respeitar a personalidade da pena. E foi essas leis que levaram a condenação do Tiradentes e pelos seus atos de todos os seus descendentes. Eu vou passar a palavra agora para o Matheus, para ele dar continuidade à apresentação. Meu nome é Matheus, eu vou falar um pouco sobre o Código Criminal do Império, mais especificamente o Código da Constituição de 1830. Esse Código Penal sofreu uma grande influência da Constituição Federal de 1824, onde a gente vai ter algumas mudanças no sistema. A gente vai ter a abolição da tortura, a pena não vai mais passar para os descendentes do condenado, ela vai se limitar somente ao indivíduo que foi condenado. Então, a gente vai ter uma humanização maior dessas penas, focando mais em direitos humanos. A gente também vai ter algumas inovações, como o conceito do dia-multa, que vai se aplicar como uma alternativa para as penas físicas, mas, em contrapartida, a gente vai ter alguns pontos que vão permanecer ali, como, por exemplo, a pena de morte, e ainda vai existir uma desigualdade em relação aos escravos, que ainda vão ser tratados como bens. E agora eu vou passar a palavra para a Herta, para ela dar continuidade para o conteúdo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Herta, acadêmica do curso de Direito do segundo período, turma B. Hoje vamos abordar dois importantes marcos na legislação penal brasileira: a consolidação das leis penais de 1932 e o Código Penal de 1940, com uma análise fundamentada no entendimento do jurista Kleber Masson. No ano de 1932, a consolidação das leis penais representou um esforço no governo Vargas para unificar e organizar as diversas leis penais que vigoravam no Brasil. Masson destaca que a consolidação foi essencial para criar um sistema penal mais coerente, uma vez que o país enfrentava um cenário de muitos conflitos. Contudo, Masson ressalta que a consolidação não trouxe inovações significativas para a época, porém funcionou como um importante ponto de transição, um caminho para o desenvolvimento de um Código Penal novo. O que é importante salientar do ano de 1932, da consolidação dos Códigos Penais? Que o ano foi um ponto de transição para se ter um novo caminho para o desenvolvimento de um novo Código Penal. Também é importante salientar que ele foi essencial para a criação de um sistema penal um sistema penal mais coerente, vamos colocar assim, mesmo diante de um cenário de tantos conflitos. Mais à frente, nós temos o Código Penal de 1940, que para o jurista Kleber Masson foi um divisor de águas no direito penal brasileiro. Por quê? Porque ele introduziu uma estrutura mais moderna e sistêmica, e ele também incorporou inovações como a teoria tripartite do crime, onde podemos citar o fato típico, antijurídico e culpável. E, além disso, também,
ele aponta que ele trouxe um equilíbrio entre uma proteção dos bens jurídicos e a garantia dos direitos individuais, sendo até hoje a base do sistema penal brasileiro. Agora eu passo a palavra ao nosso colega Nil Charles. Muito obrigada a todos. Obrigado, Herta. Me chamo Nil Charles e vou dar continuidade à análise da história do Código Penal brasileiro e agora entrando no período republicano, e que tem o Código de 1890, que já foi falado aqui. O Código de 1890 foi um código rapidamente criado, mas não acompanhou as tendências internacionais, resultando em uma legislação fragmentada, e só foi consolidada, como já foi dito e mencionado, em 1932. Então, a partir de então, dos anos passados, entra o Código Penal de 1940, o Código Penal brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei 2.848 de 1940, e é o principal regulador de crimes e penas do Brasil, representando um avanço no ordenamento jurídico da época. A criação e as reformas do Código Penal foi elaborada por juristas como Nelson Hungria e Roberto Lira. E esses homens juristas, né, organizou o Código de 1940, do qual humanizou as penas e organizou os crimes em categorias. E em 1984, a lei de número 7.209 trouxe a individualização da pena, introduzindo medidas alternativas e modernizando o sistema penal no Brasil. Então, da importância atual, mesmo após 80 anos, o Código Penal de 1940 continua sendo a base do direito penal brasileiro, atualizado para enfrentar os desafios modernos. E da minha conclusão nessa fala, para vocês que estão assistindo e vendo a nossa apresentação aqui, eu concluo que o direito penal brasileiro evoluiu bastante desde o período colonial, passando por várias reformas que visam humanizar as penas e introduzir os princípios de justiça e equidade. Mas, todavia, no entanto, né, ainda enfrentamos desafios de reformas contínuas para garantir um sistema mais justo e garantindo proteção aos cidadãos e à ordem pública. E nesse momento aqui de debate, falando desse assunto, a história do direito penal brasileiro, eu deixo aberto aos colegas que estão aqui acompanhando para comentar ou agregar mais algo dentro dessa temática. Então, Nil Charles, eu queria acrescentar uma coisa que eu achei bem interessante a gente começar com a história do direito penal, porque eu acho que, assim, é um dos códigos, né, o Código Penal é um dos códigos que o pessoal mais tem interesse em aprender, né, porque além de você saber os seus direitos, você precisa saber aquilo que você pode e não pode fazer dentro de uma sociedade. Então, a gente tem ali todo aquele esquema de como chegou a ser o que é hoje. A gente tem ali o abandono dos suplícios, a humanização das penas, uma racionalização maior desse sistema, que antes era uma coisa totalmente irracional, algo que servia só para punir. A gente passa ali pela lei do talião, pelos suplícios. Então, assim, particularmente eu achei uma coisa muito interessante de ser estudada, porque mesmo sendo algo que passou por uma mudança muito grande, é possível a gente notar algumas características que ainda existem até hoje, entendeu? Ou então tem influência no nosso Código Penal de hoje em dia. Eu também queria pontuar aqui, em relação à consolidação do ano de 1932, que ela representou um passo necessário para essa organização do nosso cenário penal brasileiro, e que esse Código de 1940, com essa estrutura de modernização e sistematização, ajudou muito nessa construção desse direito penal, uma forma mais justa e eficiente da gente poder, de algum modo, ter um controle desses crimes. Igual o Matheus falou, né, antigamente era uma coisa muito mais irracional e focada apenas em trazer uma rasa sensação de que foi feito algo, tipo, teve algo para ser feito
que era uma falsa justiça, digamos assim. Com o avanço, né, com o nosso avanço, hoje em dia, eu diria que a gente consegue implementar penas de uma forma melhor e mais organizada, muito mais organizada, na verdade, do que era antigamente, né? Porque a gente adotou esse lado mais humanista com o criminoso, coisa que a gente já vinha estudado na nossa matéria de criminologia, que apareceu agora na parte de penal. Um outro ponto bastante legal de a gente parar para refletir é que o Código Penal, assim como as leis, né, como vocês já mencionaram, eles evoluíram conforme a sociedade foi evoluindo, né? As constituições foram mudando e com o tempo, acredito que a gente mais para frente nas outras apresentações a gente vai falar isso, né? Que foi humanizando, né? Como vocês falaram, as leis elas foi mudando conforme a nossa sociedade foi mudando também, foi evoluindo. E isso também é um ponto bacana da gente sempre ressaltar, né? Tanto que agora foi criada a matéria de criminologia, que estuda a vítima, a mente do criminoso, né? Tentando entender mais profundo e porque é importante a gente entender e se aprofundar na lei penal, né? Porque como o próprio professor Tiago sempre fala, que a pena, né, o Código Penal, ele é como se fosse um canhão na mão do Estado e a gente é a formiga, né? E com o tempo, esse canhão, né, podemos dizer, ele foi se tornando menos perigoso para nós, que somos as formiguinhas, né? Com o tempo, que eu digo perigoso para o próprio ser humano, entendeu? Eu queria também acrescentar uma situação, não sei se faz parte da nossa discussão aqui, mas o que a gente nota no dia de hoje é que, enquanto o direito evoluiu, né, para penas mais compatíveis com o crime, né, sem tanta suplício, sem tanta crueldade como existia antigamente, a gente viu que, enquanto a gente evoluiu nisso, uma outra parte da nossa sociedade evoluiu e regrediu nesse sistema, que são as facções. Então, eles estão muito mais bem organizados do que a gente, né, enquanto sociedade, só que o crime, para eles, é punido de forma bem cruel, né, completamente diferente do ordenamento jurídico do Brasil, que funciona hoje. Então, talvez vai ter um choque de direitos na sociedade, onde a população agora tem medo de fazer alguma coisa, não por causa do nosso Código de Processo Penal, né, no nosso Código Penal brasileiro, mas sim por ter uma outra autoridade que tem muito mais poder na mão e que tem muita mais crueldade. E isso vai trazer um certo desconforto para a nossa sociedade. Não sei como é que isso vai ser daqui para frente. Se não tiver uma posição mais acertada, né, da nossa sociedade, isso vai se transformar num caos. É isso aí, pessoal. É interessante esse ponto de vista de cada um de vocês, agregando mais conteúdo para essa nossa temática, que é exatamente finalizando, falando do Código de 1940, né? O aspecto que o Matheus colocou, as palavras bem colocadas do Davi, da Herta, do Vitor Hugo, e agora o Murilo trazendo essa questão dos subcódigos, né, de legislação que veio depois do Código de 1940, que, precisamente falando, as facções aí têm a sua legislação, né, e que na maioria das vezes acaba sendo severas e bem eficaz. Mas, pessoal, espero que essa visão geral tenha sido para entender como o direito penal no Brasil se desenvolveu ao longo desses anos. E eu fico aqui agradecendo a vocês, dizendo muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.